de que existe um conhecimento considerado verdadeiro, de que aquele conhecimento que veio através da razão, da luz, é melhor do que aquele conhecimento de quem estava dentro da caverna. As pessoas que viviam o mundo das sombras estão num nível intelectual inferior àquele que conseguiu sair da caverna. Se estabelece uma hierarquia entre quem conhece mais e quem conhece menos. E quem conhece mais ou menos assume o papel de o sábio iluminado que vai ensinar os demais. É um mito que parece casar muito bem com uma concepção, eu diria, iluminista de ciência, né? que o mundo escolar e acadêmico tanto reproduz, que é aquele de que quem tem conhecimento científico sabe mais do que quem não tem. Aqueles que têm formação científica devem ensinar ciência para quem não tem. Aqueles que acumularam conhecimento científico hierarquicamente parecem estar acima daqueles que não têm, dando a impressão de que o corpo docente, por exemplo, conhecedor da ciência, está acima intelectualmente, acima em termos de conhecimento do seu alunato, né, do corpo discente, que não teve o acesso ao conhecimento. Então a minha fala acabou se estendendo, mas no fundo, o alerta que eu faço através do mito da caverna é o de que ele é um convite a todo mundo buscar conhecimento, mas o mito não deve servir como sinônimo de arrogância e prepotência, do tipo, quem tem acesso à luz do conhecimento, ou em outras palavras, a ciência, sabe mais do que quem não tem. E aí o professor David falava do conceito de cultura. Numa concepção iluminista de que a ciência é sinônimo de conhecer mais, saber mais do que os outros, cultura vai acabar sendo definida como quem tem mais cultura do que outros. Cultura é sinônimo de acúmulo de conhecimentos científicos e artísticos. Quem não conhece a ciência, quem não aprecia as belas artes, não tem cultura. Essa é uma concepção bastante, eu diria, iluminista e até um tanto quanto arrogante. E o professor David comentou que atualmente se pensa diferente. Hoje em dia há uma valorização maior do conhecimento que não vem da ciência, do conhecimento que não é derivado só dessa luz de fora da caverna. Também é cultura o conhecimento não acadêmico, não escolar, não científico. Então a gente poderia definir cultura como algo não necessariamente ligado à ciência, ao saber, ao que está fora da caverna. A cultura também é aquilo que está dentro da caverna, né? Mas aí a gente vai batendo bola aí. Há muito tempo atrás se falava, né, do intelectual orgânico. Pelo que eu consigo lembrar, o sujeito que sai da caverna e retorna para soltar os seus amigos é o intelectual orgânico. É aquele que usa o seu conhecimento, a sua descoberta, a sua luz, para libertar os outros. E o que o professor Mateus me diz e me ensina nesse momento é de que essa pessoa tem que tomar muito cuidado para não ser arrogante e não achar que a única verdade é a dela, né? E que só ela pode fazer isso. E quando a gente fala em só ela pode fazer isso, eu gostaria de conversar com o professor Anildo, antes de voltar ao tema da liberdade, que o professor David levantou, porque a escola tem um papel nesta questão do conhecimento científico e também da liberdade. A escola tem um papel importante. Como a escola que navega, vamos dizer assim, sabendo que ela não é tudo, mas que por outro lado ela tem um papel importante, como a escola pode se engajar nesse processo de conhecer a realidade, de iluminar a realidade, de libertar, mas não ser arrogante? Que pergunta. Aqui está tudo combinado, tá? Eu quero cumprimentar a todos e quero felicitar a equipe diretiva pela escolha desse tema.
a caverna, o mito da caverna de Platão é um tema clássico da filosofia e ele pode ser adaptado a muitas dimensões, né, do conhecimento, da sociedade, da realidade, da história, da cultura, né, do saber. Então, é um tema clássico que cabe muito bem dentro do nosso processo agora, né, de desenvolvimento do projeto da escola. Mas eu queria começar, antes de responder a pergunta do Joselito, a uma questão assim. Platão escreve o mito da caverna no livro da República. Mas Platão, ele não começa do nada. Ele tem uma história, ele tem um ponto de partida, que é o mestre dele, Sócrates. Que tempo antes, Sócrates não deixou nada escrito, mas falou muito e desenvolveu uma filosofia muito importante, que é a dialética. Sócrates se achava que a missão dele era conversar com as pessoas, fazer elas descobrirem a sua ignorância de uma forma que eles, ao descobrir, eles descobrissem que dentro deles haveria o conhecimento, que não precisaria ninguém ensiná-los, mas que eles, através da pergunta e da resposta, chegariam a um conhecimento. E isso se chama maiêutica. Sócrates dizia, inclusive ele ensinava ao escravo como ser sábio. E daí ele percebeu que nas pessoas havia o sentido ético. Além da dialética, além da pergunta e da resposta e do diálogo, da tese, da antítese e da síntese, havia uma dimensão ética. Platão parte desse pressuposto de Sócrates. Só que Sócrates parte de um pressuposto anterior, que é um grupo de filósofos matemáticos, principalmente Tales de Mileto, que é um grupo de filósofos que filosofavam a partir de uma pergunta: qual é a origem do mundo? Qual é o destino do mundo? O que é a physis? O que é a física? O que é a matéria? O que é o átomo? A gente pode chegar ao infinito, no pequeno, no mínimo, e podemos chegar ao infinito no espaço, na amplitude e na imensidão? Então esse grupo de filósofos, eles se questionavam. Só que daí os socráticos, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles partem de uma outra dimensão. Eles partem da dimensão antropológica. E eles começam a pensar o ser humano. Eles começam a pensar o homem. E eles descobrem a dimensão da alma. Por isso Platão é o primeiro que diz que a alma é o princípio de tudo. Que o homem tem esse princípio, que através do qual o mantém vivo, o transcende a ele mesmo, e que ela se manifesta na fala e nas ações. E que na alma está o sentido ético do ser humano. E o mito da caverna seria essa dimensão filosófica e teológica, que é mais ou menos o enfoque que eu quero dar. O teólogo, que se preocupa com as coisas divinas, com a transcendência, ele também deve se preocupar com as coisas mais simples da existência humana. Ele deve se preocupar também com o dia a dia, com o bem-estar, com o belo, com a ética, com a felicidade. Ele deve se preocupar em desenvolver em si, arrancar de si as virtudes, todas elas, para que ele possa chegar a se desenvolver o máximo como pessoa humana. Então, por isso Sócrates dizia assim, sei que nada sei. E Platão diz, tudo está na ideia, tudo está na alma. O que você sabe já está como conhecimento, basta você desenvolver. E a caverna seria isso. Nós podemos viver uma vida inteira na caverna, vendo o mundo e os objetos como uma sombra, a própria vida como uma sombra. Mas a caverna, além de ser um mito, ela também se torna uma realidade. Vejam só, parece que a humanidade saiu da caverna. O ser humano surgiu da caverna. O ser humano nasce da terra, das profundezas da terra, e sai para a realidade.
Mas veja só, em cada dimensão, em cada época, nós fechamos uma época e abrimos uma outra e nós pensamos, bom, antes eram sombras, agora vemos a realidade. Se nós olhamos na perspectiva teológica, nós vemos que também Cristo nasceu numa caverna. E de uma caverna ele ressuscitou. E mostrou a outra dimensão da ressurreição, de uma outra vida, que nós a vemos como sombra, que é uma realidade eterna. É aquilo que os filósofos antropológicos queriam, previam. Eles viveram há 300 anos antes de Cristo. Então a caverna tem esse sentido. Quanto à questão da escola, eu acho que a escola hoje está sendo vista culturalmente como um foco onde se articulam todas as questões da sociedade. Nós passamos por um processo no Brasil, desde a colonização até hoje, inclusive todo o processo de escravidão, todo o processo da ditadura militar, todos os processos governamentais, trazendo questões em que a escola sempre foi julgada num segundo ou terceiro plano. Quando os gregos diziam que ensinar era importante, que a dialética de perguntar, responder, ouvir era importante, o nosso processo político, econômico e social fez o contrário. Relegamos a escola num segundo e um terceiro plano. E hoje a escola está sendo vista como um ponto de desenvolvimento, um foco social, onde se desenvolve o futuro da cultura, da humanidade e do ser humano. E que precisa ser um foco de investimento, precisa ser um foco de valorização e precisa ser um foco de enaltecimento da própria sociedade, sem que a escola se sinta transbordada por tantas coisas, porque tudo depende dela. E me parece que é uma das instituições ainda que mais tem autoridade e ética para falar hoje ao mundo, porque aí estão profissionais que têm essas dimensões. Então, sem ser autoritária e sem se sentir a dona da verdade, deposita-se nela esse valor, essa ideia, essa esperança. Mais ainda, no mundo como nós estamos vivendo hoje, organizado de uma forma capitalista, onde o ser humano sente que o seu trabalho está sendo diluído no sistema, onde depende desse sistema a sua inserção e a sua aceitação através dos objetos que são feitos. Se torna uma engrenagem. Então, que caverna é essa? E eu termino dizendo assim, esse tema clássico eu acho que nos deve interpelar, nos deve provocar e nos deve fazer refletir sobre a transversalidade, que o mito tem. Ele é mito porque ele quer explicar algo que transcende, ele deve explicar algo que não é fácil de explicar, a realidade, e por isso é mito. E aí nós vemos o mito do Gênesis, de Adão e Eva, e assim por diante. Depois a gente pode conversar mais.